Então, pessoal, continuando a falar da peteca aí, a gente estava falando sobre os atletas e também sobre a divisão do campo. Aí a gente pode ver os atletas olímpicos brasileiros em 1920, que são aqueles que levaram a peteca para o mundo, né, pessoal? Ela foi levada depois para a Europa em 1936. E um professor de educação física alemão recebeu e deu o nome de Indiaca para a peteca, incorporando outras modificações de regra a partir da sua introdução na Alemanha. Este esporte é praticado na Europa e em outras partes do mundo com regras bem próximas ao voleibol. A peteca feita de palha já não suportava tantas rebatidas, né, pessoal? E impactos enérgicos, se desfazendo com facilidade. Então, a base circular da peteca brasileira passou a ser composta por um enchimento macio e pelica costurada, contando com penas naturais em sua confecção. Já nos anos 40, deram forma ao esporte que conhecemos hoje, fazendo surgir uma quadra de 15 metros por 7,5 metros, dimensões atuais da modalidade. Tá? Tudo aconteceu, né, pela prática dos atletas de remo do Yacht Golf Clube. Este clube foi projetado pela mente arquiteta vanguardista de Oscar Niemeyer, às margens da Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Nos anos 50, outros clubes tiveram importante papel na difusão do esporte, no crescimento do número de praticantes e na realização de intercâmbios, né, por meio da promoção de eventos, entre eles o Minas Tênis Clube, o Country Clube, o Jaraguá, tá? E o Cruzeiro também, além da Associação Cristã de Moços, que é a ACM. A peteca não ficou restrita somente aos clubes, né? Ela se popularizou também nas ruas, nas praças, praticada onde fosse possível, bastando colocar uma rede ou estender até uma corda, né, presa nos postes ou numa árvore, e marcar o chão, né, como uma quadra, né? Nesse processo, a peteca distanciou-se da prática original de jogo, de não deixar a peteca cair, né? Configurando-se assim como um esporte de fazer a peteca cair, né? Então mudou-se o objetivo, né? Agora a ideia era fazer a peteca cair, né? No campo do adversário, como no voleibol. A brincadeira deu lugar à competição, à confrontação e à luta pela vitória. A peteca esportiva, ela ganhou espaço nos anos seguintes em direção às cidades do interior de Minas e outros estados, como manifestação lúdica, né? Admitindo adaptações e formulações das regras e formas variadas de prática também, tá? Já lá nos anos 70, o jogo da peteca ele encontrava-se ainda em processo de esportivização, então criando regras, padrões de movimentos, de fundamentos, tá? E várias regras oficiais começaram a aparecer, né? Então, usando a Federação de Clubes de Minas Gerais como exemplo, eles começaram a criar regras para a peteca, tá? Em 77, o Conselho Nacional de Desportos, por meio do decreto 80.228, considera a peteca uma atividade física genuinamente brasileira, pessoal. Então, depois de 57 anos, a peteca é reconhecida como genuinamente brasileira. Bem bacana pra gente, né? A oficialização como esporte só aconteceu depois de mais 8 anos, em 27 de agosto de 1985, pela deliberação 15/85. Além da prática no interior de Minas, a peteca expandiu-se por meio da construção de quadras em áreas de lazer, em prédios, em condomínios da cidade de Belo Horizonte. Naquele período, expressivo crescimento como um sinônimo de status social. Então, se você morava num condomínio, tinha uma quadra e você jogava peteca, você tinha um poder aquisitivo maior, tá? A Federação Paulista de Peteca ela foi fundada já em 1985 e ela contou com 4 clubes fundadores: Esporte Clube Corinthians Paulista, o Clube Paineiras do Morumbi, o Esporte Clube Sírio e o Flamengo Futebol Clube de Americana. Vale para a gente lembrar também que a primeira quadra cimentada de peteca ela foi de 1975. Foi a primeira quadra cimentada aqui no estado de São Paulo.
O primeiro campeonato de peteca o primeiro campeonato brasileiro aconteceu no Pampulha Yacht Clube, em Belo Horizonte, em 1987, com a participação de 4 federações, que foram a do Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Destaque que houveram a participação de 136 atletas em 8 categorias, pessoal. Bem bacana. A peteca passou a fazer parte do programa dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs, em 1996, que foi realizado em Florianópolis, tá? O intercâmbio entre os petequeiros aí, né, avançou em 97 com a Liga Brasileira de Peteca. Foram mais 4 sedes: Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e São Paulo. Tantos esforços e iniciativas, pessoal, acabaram culminando com a criação da Confederação Brasileira de Peteca no ano 2000. Bem legal. Essa confederação conta hoje com federações estaduais de vários estados, tá? Outras federações ainda estão em processo de filiação. A peteca acabou, né, rompendo fronteiras e é praticada em países como a França, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Canadá, Colômbia, Bolívia, Estados Unidos e até no Líbano, pessoal. Bem legal, né, essa história da peteca, dos povos indígenas que foram os primeiros povos aqui do Brasil, né, até chegar em tantos países aí, chegar até lá no Líbano. Bem bacana essa história da peteca, né? E mais legal ainda a história desses nadadores aí que puderam difundir a peteca pelo resto do mundo para a galera poder participar e praticar também. Beleza? Pessoal, vou encerrando essa videoaula aqui, agradecer a presença de vocês aí, a participação. Valeu, galera, até mais!